O governo brasileiro reagiu bastante duro ao comentário do presidente americano Donald Trump, que apoiou numa rede, a rede social é dele, por sinal, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, disse o governo brasileiro, não aceita interferências externas. Confira. Em nota, o presidente Lula disse que o Brasil não aceita tutela e possui instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Em entrevista após o encerramento da cúpula do BRICS, Lula fez pouco caso da atitude do norte-americano. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Nesta segunda-feira, Trump disse que Bolsonaro é vítima de perseguição no Brasil e que o avanço das investigações contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado seriam apenas um ataque a um oponente político. Para Trump, Bolsonaro deveria ser julgado pelas urnas e não pela justiça. O ex-presidente foi declarado inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A declaração ocorre em um momento delicado da relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano avalia aplicar a chamada Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, o que abriria um novo flanco de tensão bilateral. A expectativa de bolsonaristas é de que os Estados Unidos apliquem sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. A articulação conta com pessoas próximas ao presidente dos Estados Unidos, como o ex-assessor de Trump, Jason Miller. Se adotada, a medida poderia tornar Moraes praticamente inabilitado para operar no sistema financeiro global, inclusive em bancos brasileiros com atuação nos Estados Unidos. Bom, pessoal, nada como um dia depois do outro. Na semana passada foi o Lula que posou na residência do embaixador brasileiro em Buenos Aires, segurando um cartaz pedindo a soltura da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela foi condenada por encabeçar um esquema de corrupção entre 2007 e 2015, quando governava o país. Lula acha que ela é vítima de perseguição judicial. Tiago de Aragão, é o mesmo argumento que o Trump faz em relação ao Bolsonaro. O Trump diz a respeito do Bolsonaro o seguinte: ele, na verdade, é um perseguido pela justiça. Não há fundamentos para o que se faz contra ele. Agora, até que ponto aí em Washington se antecipa que o Trump possa ir nessa atuada? Olha, Trump ele tem um comportamento um pouco errático em termos de dar sequência a algumas ações que ele decide tomar. A grande pergunta nunca é em relação ao primeiro passo. O que ele promete em relação ao primeiro passo, ele acaba executando. A grande dúvida é em relação aos passos subsequentes, que muitas vezes ele abandona pelo caminho porque o foco tende a mudar. Agora, o que ele está falando sobre o Bolsonaro já falou sobre o Trump, o Lula falou da Cristina, a Cristina já falou do Maduro. Isso é uma ciranda muito clássica da injustiça perante a si mesmo, perante seus aliados. Agora, o que se fala aqui é que o Trump se sentiu motivado em fazer essa nota por conta dos BRICS. O que chamou a atenção a ele para o Brasil em relação aos BRICS. E quando ele fala em punir os BRICS por conta de qualquer decisão, ele sabe que ele tem uma margem de manobra muito pequena, porque com a China ele está fechando um acordo comercial. Com a Índia ele está tentando seduzir para depender menos da China. Com a Rússia ele tem uma situação muito ambígua, para dizer o mínimo. E com o Brasil, que tem um superávit, que aplicou 10%, talvez a forma de punir os BRICS seja pegando o Brasil para punir dentro dessa lógica, onde que foi relembrada. Claro que ele já falava aos seus assessores da Lei Magnitsky já há algum tempo. Dorival, você vinha no segmento anterior exatamente nessa descrição que você qualificou como está se formando uma tempestade perfeita. O Tiago prosseguiu com mais alguns detalhes disso. Você já tinha trazido para a nossa audiência quais são os elementos que compõem essa tempestade perfeita. Agora, ela ameaça desaguar exclusivamente do ponto de vista político. A gente vê do ponto de vista tarifário e econômico que é um pouco mais delicado e complicado e depende de outras negociações. Agora, se é possível a gente antecipar isso, que é no fundo a pergunta que eu estava fazendo ao Tiago também,
Que correntes convergem e levariam eventualmente, aí a gente está falando de uma postura de governo para governo, se o governo americano impuser sanções a um integrante do judiciário brasileiro? Pois é, isso é um aspecto que é bastante delicado, né? Porque o governo americano adotar sanções contra um juiz da Suprema Corte é algo que não tem como o executivo não se pronunciar, né, William? Porque É uma questão de Estado. é uma questão de Estado. O Supremo, ele faz parte das instituições do Estado brasileiro, né? E não tem como o governo brasileiro ignorar essa situação, né? Se hoje, por causa de um post no Truth Social, o Itamaraty se pronunciou oficialmente, né? E o presidente Lula também disse: eu tenho coisa mais importante para comentar, mas aí comentou, né? Então, já imaginou quando se vier uma punição contra Alexandre de Moraes, que além de ser um integrante do STF, também é politicamente um aliado, vamos ser sinceros, né? É um aliado do governo brasileiro. E, então, é uma série de coisas, são tantos aspectos. Por exemplo, além do Eduardo Bolsonaro, que está lá, tem o Javier Milei, né, que tem uma rivalidade com o Lula e que também tem acesso ao entorno do Donald Trump e interesse em elevar o perfil dele na América do Sul em comparação com o Brasil e ver essa oportunidade, né? Então, assim, é uma série de elementos. No campo comercial, o Brasil é um concorrente dos Estados Unidos no fornecimento de commodities agrícolas para a China, né? Então, é uma série de questões, a questão das Big Techs, que é uma super prioridade para o Trump. O Brasil adotou o imposto de 15% contra as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros e que não pagam esse imposto, um imposto até esse valor. E isso são as Big Techs americanas. Esse é um movimento recomendado pela OCDE, adotado pelo G20 no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. E o Brasil veio, quer dizer, em novembro do ano passado. E no mês anterior, o Brasil já tinha editado uma medida provisória acatando essa recomendação da OCDE. A União Europeia adota um outro imposto, um digital tax também contra as Big Tech, que é até bem menor, mas que chama a atenção do Trump, está preocupando e colocando como um empecilho nas negociações. Ele chegou até a criar um imposto lá como uma represália que acabou caindo na votação do Congresso do pacote fiscal. Então, é uma série de questões que são, sim, importantes para o Trump. Deixa eu ver um ponto, Tiago, que me parece talvez peculiar nessa questão que nós estamos abordando. Você mesmo já havia citado como que o Trump participa de uma forma ou de outra, diretamente, já mesmo durante períodos eleitorais, no que acontece em vários países. O efeito que ele produziu em algum desses países talvez tenha sido exatamente o contrário do que ele pretendia. A gente viu isso no Canadá, muito expressivo. Na Austrália. A gente viu isso na Austrália. Em boa medida também no México. Tem um fortalecimento da presidente Sheinbaum. Não tanto na Polônia, mas é dúbio se Trump consegue, como ele pretende conseguir, influenciar eleições ao redor do mundo em função da força política dele. Aí que vem o aspecto peculiar ao qual me referi. Me parece, corrija-me por favor, Tiago, se eu estiver mal informado, nenhum outro desses países tem uma ligação direta com um político com a expressão que o Bolsonaro tem no Brasil junto ao entorno do Trump. Que para nós aqui do Brasil às vezes é difícil definir se esse entorno se refere apenas ao que acontece na Flórida ou se o bolsonarismo na figura, por exemplo, do filho do presidente Eduardo Bolsonaro tem que tipo de ligação direta para a Casa Branca.
Ele disse hoje, num debate com o deputado Guilherme Boulos, aqui no programa Arena da CNN Brasil, debate agora há pouco, às 6 horas da tarde, que a atuação dele se dá, sobretudo, pelo legislativo. Que peso isso aí tem? Olha, existem inúmeros entornos ao redor do Trump, né? Núcleos diferentes que acabam chegando por meio de alguns indivíduos que funcionam como coringa. Ter acesso à Casa Branca, isso é algo muito relativo aqui em Washington. Eu tenho, várias outras pessoas têm, porque a Casa Branca ela acaba envolvendo um número relativamente grande de pessoas, né? Você tem um prédio em anexo do lado que é Casa Branca, que tem inúmeros departamentos que funcionam a partir dali. Em relação ao legislativo, é o caminho mais natural que não só o Eduardo Bolsonaro faz, mas todas as empresas que atuam nos Estados Unidos, empresas brasileiras, empresas estrangeiras, por meio de deputados. Eu acredito que essa pressão, por mais contínua que ela seja por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, ela não é necessariamente o motivador central na fala do Trump. Isso pode ser um combustível, isso pode ser uma lenha, mas o motivador central na fala do Trump é que quase todos os ataques que o Trump faz, ele, de certa forma, ele está se comunicando com o seu público doméstico. Ele está mandando uma mensagem para juízes nos Estados Unidos, ele está mandando mensagem sobre de si mesmo, com referências do que se passa em outros países. Nesse caso, tem a correlação com o BRICS, tem, claro, uma afinidade com o que o Bolsonaro representa, não necessariamente com o Bolsonaro, porque eles passaram pouco tempo juntos, mas sim, o Eduardo Bolsonaro ele tem acesso a um desses núcleos, esses núcleos eles são móveis de uma forma constante. O Trump ele muda muito os seus ciclos de confiança secundários, né? O ciclo de confiança primário tende a ser a família. Então, de fato, ele tem esse acesso. Não sei se é um motivador central das tomadas de decisão do presidente.